Minha gente, hoje nós vamos falar numa coisa bem simplesinha. Por que não dá certo? Como assim, Poli? Vem comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e uma dona de casa assim como vocês. Tenho visto muita gente falar assim: puxa, apliquei tudo que me disseram lá, apliquei o baguá, fiz e nada dá certo, nada resolve. Melhorou algumas coisinhas, mas depois esse negócio aí de Feng Shui não dá nada certo, é tudo conversa furada, tudo conversinha. Vamos lá, gente, a pensar comigo aqui um pouquinho. Que o Feng Shui é uma prática diária. Nós vamos praticando, vamos fazendo as técnicas, vamos observando. Como eu sempre falo, são três grandes etapas que nós temos que fazer quando começamos, no início. Mas não é que chegando ali, na aplicação do baguá, na ativação dos guás, você nunca para. Feng Shui é prática, é uma filosofia. O que a filosofia faz? Nos faz refletir, nos faz pensar, observar. Então, quer dizer, não é uma coisa isolada, não é uma coisa assim, pronta, terminei ali, que nem você pinta uma parede, tá pronto e ali fica. Não, gente, nós vamos praticando. E o que eu vejo assim, que as pessoas que acham que ela é uma espécie de magia. Feng Shui não é magia. O Feng Shui nós vamos aplicar, nós vamos ter ações. Então, quer dizer, se eu tenho ação, eu tenho um trabalho. Não é um assim, ó, colocou 2 porta-retrato lá, ativou o guá dos relacionamentos. Colocou uma fonte d'água lá, ativou o guá do trabalho. Não, gente, não é assim as coisas. São o quê? É um conjunto de fatores, E dentro desse conjunto de fatores, o que eu mais vejo de problema e que não vai dar certo, que é quando você não tem organização, quando você não se organiza. Por isso que eu sempre falo aqui, nós falamos em técnicas de Feng Shui, nós falamos em planejamento e organização. Porque primeiro nós planejamos, vemos tudo o que devemos fazer. Planejamento é fundamental. Se você não tem um planejamento, não vai dar certo, porque você vai fugir muito de tudo que deve ser feito dentro das técnicas, dentro dessas 3 grandes etapas para aplicar as técnicas de Feng Shui. Se eu não tenho este meu planejamento, se eu não coloco este meu planejamento num papel e fico com ele só na minha imaginação, só na minha mente, eu começo a fugir de tudo. Por quê? Eu fico ansiosa esperando que vai dar certo, eu fico ansiosa e nessa minha ansiedade do dia a dia, eu vou dizendo assim, poxa, não deu nada certo. Por quê? A ansiedade é uma das piores energias, gente. Te deixa ali frustrada, né? Sempre esperando, quer dizer, sempre querendo viver o amanhã. Sempre naquela coisa e esquece de viver o aqui e agora. Então, olha como é importante a gente conciliar tudo isso. O planejamento, a organização e depois a técnica, quer dizer, a ação em si. Por isso que não dá certo, porque muitas fazem o quê? Começam lá do final da 3ª grande etapa, a aplicação do baguá, e só se preocupam com isso, achando que, nossa, eu fizer isso vai acontecer um milagre, quer dizer, uma magia. Em muitos casos, gente, eu vejo lá que a pessoa ativou. Vamos colocar aqui o exemplo. Ela ativou um guá do trabalho e coincidiu de ter recebido uma promoção. Nossa, se viu como foi um milagre? Se viu como foi uma magia ali? Mas o quê? Já estava tudo encaminhado. Estava tudo encaminhado. E, olha aqui, aconteceu aquilo. E depois eu pergunto para ela, e depois e na sequência? Ah, não, daí parou por ali, foi só aquilo que aconteceu.
Entende, gente? Já era um fator, já era um aspecto que estava sendo encaminhado para isso. Aquela promoção dentro do trabalho ou aquele emprego que surgiu assim, de repente, milagrosamente, como alguns dizem, mas que não tinha nada de magia ali, Você foi em todas as agências, deixou teu currículo, foi em várias empresas, deixou teu currículo, era óbvio que iria aparecer um emprego. Com certeza. Não que ativar o guarda do trabalho não vai dar certo, mas às vezes não é esta questão isolada que você fez que deu o resultado. Observem isso, gente. Por que que não dá certo? Porque às vezes não seguimos todas as etapas. Lembre, o Feng Shui é um conjunto de fatores. E se eu não me organizo, se eu não faço um planejamento, nada vai resolver. O que nós queremos com o Feng Shui? Nós queremos ter um equilíbrio das energias, nós queremos ter um equilíbrio das energias dentro da nossa casa. E para ter esse equilíbrio das energias dentro da nossa casa, nós precisamos planejar, organizar. Não é só organizar os objetos dentro da nossa casa, setorizar, como eu sempre falo, não? Cada coisinha dentro do seu setor e dentro da sua função energética ali. Para quem não sabe o que é função energética, eu vou dar um exemplo bem claro. Alimento tem a função de nutrir as pessoas. Produto de limpeza tem a função de limpar, limpeza. Não? Produto químico para limpeza. Não combina uma energia, é diferente da outra. Então, a gente não coloca junto. Ai, Poli, mas eu tenho a minha cozinha junto com a minha área de serviço. Quer dizer, nós colocamos em armários separados. Sempre assim. Então, isso se chama o quê? Setorizar. Setorizar. Entende? Então, a nossa casa, ela entra no equilíbrio quando a gente não tem mistura de setores, não? Ou de funções daqueles produtos dentro da nossa casa ou daqueles objetos. Esta é a organização. Quando a gente setoriza, e também existe uma outra organização, gente, que é muito importante. Do que eu devo fazer? Quais são os passos que eu devo trilhar, não só quando eu estou começando ali as técnicas de Feng Shui, mas ao longo da minha vida. Se você não tem uma coisinha que eu digo bem claro, disciplina. Nossa, os brasileiros, quando a gente fala em disciplina, eles acham assim que é a pior coisa que existe. Não tem aquela coisa assim pior do brasileiro do que falar em disciplina, não? Porque ele coloca assim, eu vou me submeter a alguma coisa. Não, gente. Quando nós nos disciplinamos, nós trazemos um quê? Um equilíbrio para a nossa vida. E quando nós temos o nosso próprio equilíbrio, a nossa casa também vai estar equilibrada. Nós começamos a ter o quê? Aquela ordem, e principalmente uma coisa assim, ordem mental. Ordem mental. Cuide, porque quando a nossa mente está bagunçada, a nossa casa fica bagunçada. Lembre, a nossa casa é reflexo da nossa mente, da nossa essência ali, como que nós estamos. Não dá certo porque você não tem organização, você não planejou, não organizou e não vai. As coisas não vão caminhar conforme deveria se caminhar para ter o quê? Esse equilíbrio, que alguns feng shuistas chamam lá, harmonizar a casa. Eu não gosto dessa palavra harmonizar, eu gosto do equilíbrio. Entende? Porque nós não somos uma coisa e nem outra, não? Nós temos que encontrar um certo equilíbrio. Nós não tendemos para cá ou para lá, né? Lembre que tudo dentro do Feng Shui surgiu daquela questão do taoísmo, né? Yin e Yang, a gente traz o quê? O equilíbrio dessas duas forças para dentro da nossa casa. E ali, essas duas forças, né, que surgiram os bigramas, daí surgiram os trigramas dentro do I Ching, que é a tradução do Bagua, que a gente traz o equilíbrio. Não dá certo por quê? Porque às vezes não temos a disciplina, não usamos um
planejamento, não organizamos a nossa vida. Em todos os setores, a organização é fundamental. Lógico que nós podemos, de vez em quando, lá fugir de tudo isso, por isso que se chamam férias. Quando a gente tira férias, a gente dá um descanso para essa rotina diária ou dentro dessa disciplina nas férias. Mas tem gente que quer viver em férias a vida inteira. O que acontece quando a gente foge desta ordem? Nós encontramos o caos. Já pensou se ali o sistema solar, lá o Sol, resolvesse assim, hoje eu não vou brilhar. Já pensou? O que aconteceria? Se não tivesse noite, dia, se tudo resolvesse tirar férias? Mesmo ali, uma coisa simples, assim, agora todas as pessoas vão parar. Hospital para, mercado para, o transporte para. O que aconteceria, gente? Olha o caos que iria ser. Olha como é importante toda essa função das pessoas e essa ordem dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida, não? Então, não queira ser aquela pessoa dizer assim, eu não gosto de disciplina. Essa disciplina de você levantar, fazer, ajeitar, é fundamental para você. Você já pensou se você deixar de tomar banho? Eu não vou mais tomar banho. Se você deixar de escovar os dentes, se você deixar de se alimentar adequadamente, o que acontece com você? Então, é a mesma coisa que você tem esses cuidados com você tem que ter esses cuidados com a tua casa e com a tua vida, com as coisas que você faz. É por isso que às vezes só aplicar as técnicas isoladamente não vai dar certo. Pode ser que dê certo num determinado momento, como eu falei, num determinado momento. Porém, se você não continuar com as práticas de Feng Shui, uma hora você vai ver, vai dizer assim, eu fiz tudo, contratei um consultor, ele me passou que lá não deu nada certo, péssimo consultor. Não é um péssimo consultor, é que você não continuou, é que você não colocou as coisas dentro desta ordem, dentro desta organização através de um planejamento. Planeja, coloca em ordem, conforme é o teu estilo de vida. Eu não posso chegar e dizer assim, faça isso e aquilo é aquele outro. Cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Tem uns que têm uma casa grande, uma família enorme, tem mulheres que trabalham fora, tem que organizar tudo isso e ainda trabalhar fora. Tem outras mulheres que têm uma família grande, mas elas ficam em casa. Tem outras mulheres que já se aposentaram, estão cuidando da sua casa, só ali. Então, conforme é aquele teu estilo de vida, né, a maneira que você vive, você vai colocar essa tua organização, esse teu planejamento de vida. Mas não viva no caos, não viva fora de ordem. Isso é mais importante, é viver dentro de uma ordem, é viver dentro de uma sequência de coisas que vão trazer este equilíbrio. Agora quero fazer um convite para você. Se você está gostando, se inscreva aqui. Aqui nós falamos de um Feng Shui bem descomplicado, de planejamento, porque várias vezes falei essa questão de como planejar, de como fazer, de organização. Aquela organização que eu falei lá, da setorização de funções energéticas, principalmente, né? E de como nós, dona de casa, podemos lidar com tudo isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Muito obrigada.